Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo Desconhecido. Eu sou Henrique Brasil e o nosso tema de hoje, um ano de guerra na Ucrânia. Essa semana, Biden fez uma viagem surpresa a Kiev e anunciou uma ajuda de 500 milhões de dólares. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a visita é um sinal extremamente importante de apoio aos ucranianos. Sirenes de ataque aéreo tocaram em toda a capital ucraniana enquanto Biden visitou Kiev, mas não houve relatos de mísseis russos ou de ataques aéreos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a visita de Biden é um sinal extremamente importante de apoio real aos ucranianos. Quando Putin lançou sua invasão há quase um ano, ele pensou que a Ucrânia era fraca e o Ocidente estava dividido. Ele pensou que poderia nos vencer, mas ele estava completamente errado, disse Biden no Twitter. No último ano, os Estados Unidos construíram uma coalizão de nações do Atlântico ao Pacífico para ajudar a defender a Ucrânia com apoio militar, econômico, humanitário, sem precedentes, e esse apoio vai perdurar, disse Biden. A viagem de Biden cai no dia em que a Ucrânia marca a morte em 2014 de mais de 100 pessoas, conhecido como os 100 Celestiais, em protestos contra o governo que acabaram derrubando um presidente apoiado por Moscou. Em um discurso, Biden elogiou a coragem da Ucrânia durante a guerra e observou que ele visitou Kiev 6 vezes quando era vice-presidente. Eu sabia que voltaria, disse ele. No entanto, essa é a primeira vez desde o início da invasão russa que Biden vai até a Ucrânia. Anteriormente, em maio, a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, também havia feito uma viagem sem aviso prévio ao país quando se encontrou com a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska. Biden disse que Washington vai ficar ao lado da Ucrânia o tempo que for preciso. Os Estados Unidos têm sido de longe o maior fornecedor de assistência militar para ajudar a Ucrânia. Ele anunciou ainda durante a visita que vai fornecer à Ucrânia um novo pacote de ajuda militar no valor de 500 milhões de dólares, mais de 2,5 bilhões de reais, e que vão se somar aos quase 50 bilhões de dólares oferecidos anteriormente. Segundo o comunicado emitido pela Casa Branca, Biden vai anunciar a entrega de equipamentos, incluindo munição de artilharia, sistemas anti-blindagem e radares de vigilância aérea para as tropas ucranianas, além de anunciar mais sanções contra a Rússia e apoio militar à Ucrânia. Biden disse ainda que o pacote seria anunciado terça-feira e que Washington também vai fornecer mais munição para sistemas de foguetes de artilharia HIMARS em posse da Ucrânia. Um ano de guerra. Biden chegou à capital ucraniana um dia antes do agendado para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fazer um grande discurso que deve definir os objetivos para o segundo ano da invasão que ele lançou em 24 de fevereiro do ano passado. Está fazendo um ano. O aniversário assumiu um significado mais do que simbólico, tornando-se o que o Ocidente vê como motivação, infelizmente, para a fase mais mortal dessa guerra. A Ucrânia está se preparando para o que espera ser uma nova grande ofensiva russa que alguns analistas militares dizem que já está em andamento. Kiev e países ocidentais acreditam que Putin está concentrando esforços para garantir vitórias exatamente um ano depois que ele protagonizou o início do maior conflito armado da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E exatamente nesta terça-feira, dia 21 de fevereiro, Putin cancelou o acordo nuclear com os Estados Unidos, o Tratado New START. A declaração foi feita num discurso voltado para a elite política e militar do país. Mais armas nucleares tornam o mundo mais perigoso, disse o secretário-geral da OTAN. O presidente russo Vladimir Putin suspendeu nesta terça-feira a participação russa no último tratado de controle de armas nucleares feito com os Estados Unidos, alertando Washington de que a Rússia colocou novas armas estratégicas à disposição para o combate. A Rússia e os Estados Unidos ainda têm vários arsenais de armas nucleares remanescentes da Guerra Fria, cujos números são atualmente limitados pelo New START, acordo assinado pelos dois países em 2010 e que deveria valer até 2026.
Sou forçado a anunciar hoje que a Rússia está suspendendo sua participação no Tratado de Redução de Armas Estratégicas, disse Vladimir Putin. Ele também anunciou a disponibilização de um novo tipo de armamento, mas não especificou quais sistemas haviam sido colocados em serviço, nem se esses seriam armas nucleares. O líder russo disse que algumas pessoas em Washington estavam pensando em retomar os testes nucleares e que o Ministério da Defesa da Rússia e a Corporação Nuclear deveriam, portanto, estar prontos para testar as armas nucleares russas, se assim for necessário. É claro que não faremos isso primeiro, mas se os Estados Unidos realizarem testes, então nós também vamos fazer. Ninguém deve ter ilusões perigosas de que a paridade estratégica global pode ser destruída, disse o presidente russo. Putin anunciou a medida durante seu discurso anual para a elite russa, no qual prometeu continuar com a operação militar da Rússia na Ucrânia e acusou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, de inflamar o conflito na crença equivocada de que poderia derrotar Moscou num confronto global. Há uma semana, assinei um decreto sobre a colocação de novos sistemas estratégicos terrestres em serviço de combate. Eles vão enfiar o nariz deles lá dentro também, ou o quê? Eles acham que tudo é tão simples assim? Que vamos deixá-los entrar lá assim, fácil? Disse Putin em seu discurso. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que lamenta a decisão da Rússia de suspender sua participação no acordo New START e pediu que Putin reconsidere esta decisão. Mais armas nucleares e menos controle tornam o mundo mais perigoso, disse ele. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chamou o anúncio de Putin de profundamente infeliz e irresponsável. Estaremos observando atentamente para ver o que a Rússia realmente faz. É claro que nos certificaremos de que, em qualquer caso, estejamos posicionados adequadamente para a segurança de nosso próprio país e de nossos aliados, disse Blinken. Você sabe o que é o Tratado New START? Assinado pelos presidentes Barack Obama e Dmitry Medvedev em 2010, o Tratado New START limita o número de ogivas nucleares estratégicas que os Estados Unidos e a Rússia podem implantar em mísseis ou armamentos. O acordo entrou em vigor em 2011 e foi estendido em 2021 por mais 5 anos após a posse de Joe Biden. O acordo permite o acesso de inspetores dos Estados Unidos e da Rússia aos armamentos para garantir que ambos os lados estejam cumprindo com sua palavra. Sob o acordo, Moscou e Washington se comprometeram a não implantar mais do que 1.550 ogivas nucleares estratégicas e 700 mísseis e bombardeiros de longo alcance. Cada lado pode realizar até 18 inspeções de locais estratégicos de armas nucleares a cada ano para garantir que o outro não tenha violado os limites do tratado. No entanto, as inspeções sob o acordo foram suspensas em março de 2020 por causa da pandemia da Covid-19. As negociações entre Moscou e Washington sobre a retomada das inspeções deveriam ocorrer em novembro passado no Egito, mas a Rússia as adiou e nenhum dos lados estabeleceu uma nova data. A Rússia disse no início deste mês que queria preservar o tratado, apesar do que chamou de uma abordagem destrutiva dos Estados Unidos para o controle de armas. Juntos, a Rússia e os Estados Unidos possuem cerca de 90% das ogivas nucleares do mundo e ambos os lados enfatizaram que a guerra entre as potências nucleares deve ser evitada a todo custo. No entanto, a invasão da Ucrânia pela Rússia colocou os dois países mais perto de um possível confronto direto do que em qualquer momento nos últimos 60 anos. Os Estados Unidos acusaram a Rússia de violar o tratado ao não permitir inspeções em seu território, enquanto Moscou alertou que a determinação do Ocidente de derrotar a Rússia poderia impedir que o tratado fosse renovado quando expirasse em 2026. A Rússia disse no ano passado que o perigo de um conflito nuclear era real e não deveria ser subestimado, mas que deveria ser evitado a todo custo. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia têm verificações para garantir que seus mísseis nucleares não possam ser usados acidentalmente, depois que anos de tensão durante a Guerra Fria levaram a alguns quase acidentes. No entanto, os temores de um confronto nuclear realmente aumentaram desde a invasão da Ucrânia. Putin lembrou ao mundo o tamanho e o poder do arsenal de Moscou e disse que está pronto para usar todos os meios necessários para defender a integridade territorial da Rússia.
Bom, enquanto isso, o mundo segue preocupado com o desfecho que isso tudo pode ter. E nós também. Espero ter deixado você bem informado a respeito desse assunto. Se você gostou do vídeo, deixa aí teu like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificações, nos siga também na conta oficial do Instagram, o link está aqui abaixo. Um forte abraço para você, não esquece, todos os dias às 18 horas temos um vídeo novo aqui no canal. Até amanhã.